Sejam muito bem-vindos, né? Essa é a nossa segunda FETECOM, Feira de Temas Contemporâneos. Estamos no nosso primeiro dia. A gente fica muito feliz mesmo de ter todos vocês aqui. Para vocês que não sabem, que não conhecem, como eu falei, essa é a nossa segunda Feira de Temas Contemporâneos. A gente tinha a chamada Semana de RI, né? Que a gente teve, por alguns motivos, assim, parar de fazer, mas a gente conseguiu contemplar todos os outros cursos e a gente transformou a Semana de RI em Feira de Temas Contemporâneos. Então, não pode não parecer para vocês, mas é realmente muito trabalhoso para todo o nosso centro acadêmico. A gente mexe em muitas áreas para conseguir fazer e trazer todas essas palestras ao longo da semana para vocês. Então, é um trabalho muito trabalhoso nosso, mas a gente gosta muito, a gente faz com muito prazer. Então, sejam muito bem-vindos. Eu nem me apresentei, né? Eu sou a Marina, eu sou do terceiro ano de RI, eu sou presidente do CARI. E, caso vocês forem postar alguma coisa, não esqueçam de marcar o CARI, é @CariBertaLutz. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos e espero que vocês gostem das nossas palestras ao longo da semana. Eu queria agradecer também a todo mundo. Prazer para todos. Eu sou o Matheus, eu sou o vice-presidente do CARI. Eu queria primeiramente agradecer todo mundo, é muito feliz, eu fico muito contente de ver o auditório lotado, muito contente porque a gente está trabalhando nisso há muito tempo, a gente está desde o final de outubro, correndo atrás de palestras, de temas e tudo mais, então ver tudo se concretizando, a gente fica muito contente. E queria dar alguns avisos para vocês, questão de presença. Nós estamos com as mesinhas de RH lá fora, então todo mundo que vai entrar precisa contabilizar a presença lá para não tomar falta nas aulas. E para evitar também o pessoal de ir lá fora, fazer a presença e nem entrar no auditório, a gente vai fazer uma dupla checagem. Então, no final da palestra, vai ter um QR Code aqui no projetor. E aí vocês apertam o QR Code com o celular, tudo, e a gente já vai ter a contabilização de vocês, só preenchendo forms, tá bom? Além disso, a gente está vendendo o nosso kit FETECOM lá fora, na mesinha do lado, na direita aqui, na minha direita. O kit FETECOM são uma cartela de adesivos e broches, e a gente também está vendendo o kit CARI, que é o nosso kit bicho, que é uma eco bag do CARI. A gente tem planner, copos, bottoms e chaveiros do CARI lá dentro também. E também tem a questão, falando da presença, a gente vai dar certificado de participação para todos vocês. Então, quem tiver 75% de presença em todas as palestras vai ganhar o certificado. E a gente vai mandar para vocês no final do evento. A gente vai botar num drive tudo, manda o link para vocês. Então, depois a gente entra em contato com todo mundo para vocês receberem o certificado. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Maria, diretora acadêmica, e hoje a gente começa a nossa primeira palestra com a Natália Corazza. Eu vou apresentar certinho ela depois, mas queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. É um evento muito importante para a gente, então a presença de vocês significa muito. E eu espero que vocês gostem. Bom, a Natália, a gente entrou em contato com ela por conta do... Ai, é verdade. Antes de eu apresentar a Natália, o Harmony Cycle vai dar um recado para vocês. Oi, gente, eu sou líder do Harmony Cycle e eu vim aqui convidar vocês para participar da nossa palestra 12h30. É uma palestra do SERI, do Grupo de Estudos Harmony Cycle, e da professora Gisele. A gente vai abrir nosso edital do curso de fotografia, então vai ser muito legal a participação de vocês, tanto na palestra, para entender um pouco mais como funciona, um pouco mais sobre essa questão da fotografia e do que a gente quer passar, né, com esse concurso. E vai ser muito legal vocês participarem do concurso também. Então, estou convidando vocês para participar. Obrigada, gente. Bom, apresentando a Natália, a gente entrou em contato com ela através de uma pessoa do Rio de Janeiro que recomendou o Pagu. E ela é basicamente pesquisadora permanente no Centro de Estudos de Pesquisa de Gênero Pagu, professora no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Antropologia Social na Universidade da Unicamp, antropóloga e feminista, obteve seu doutorado em Antropologia pela Unicamp e é pesquisadora no Pagu em temas de teorias feministas. Bom, Natália, é um prazer ter você aqui. Espero que vocês aproveitem a palestra e passo a palavra para você. Gente, bom dia. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Antes de começar, eu queria agradecer muitíssimo ao CARI, que tem esse nome, CARI Bertaluts, e que, enfim, né, também já demonstra muito as escolhas de visibilidade para dar esse nome, né, a uma cientista feminista que lutou
pela entrada das mulheres na política institucional brasileira, né? Mas eu queria dizer algumas coisas. Eu queria primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ver a cara desse centro acadêmico, que tem uma mulher presidenta, um homem vice-presidente. Eu achei lindo isso. Queria agradecer especialmente a Maria por todo o cuidado com o qual ela lidou comigo esses dias todos, pelo convite. Queria também agradecer as meninas que me receberam, né? A Yasmin, a Marina, e acho que são duas Marinas, certo? A Marina, presidenta, e a Marina aqui, que me recebeu ali na porta. A Laís, agradecer a Sabrina também, que veio se apresentar, e ao Matheus, o vice-presidente. Eu agradeço muito pelo convite, e eu estou muito feliz e alegre de estar aqui nesse auditório com vocês. Bom, vamos lá. Na nossa conversa de hoje, né, eu vou falar um pouco sobre como a noção de crime de tráfico, particularmente a noção de crime de tráfico de pessoas, e como essa noção de crime de tráfico de pessoas foi capilarizando, foi entrando no Brasil, né? Como ela foi se capilarizando e foi impactando outras noções de tráfico na arquitetura legal jurídica do Brasil, né? Para dizer isso, eu acho importante demonstrar, né, o impacto que uma série de produções e autoras feministas têm na análise desse tema, tanto no mundo, mas particularmente no Brasil. E quando eu falo em autoras feministas, eu queria só lembrar para todas e todos aqui, todos, que as autoras feministas são várias, os feminismos são vários, né? Então, a gente está lidando com disputas de feminismos quando a gente está tratando desse tema. São disputas de perspectivas feministas, inclusive, né? Então, eu vou tentar passar. Vamos ver. Não. Isso. Não tem um antes desse? Não, né? Não, esse é o primeiro, tá certo. Bom, então, a Sarah Mahler... não, mas pode manter para Sarah Mahler e Patrícia Pessar. Então, para a gente começar a nossa conversa... e outra coisa que eu queria falar também. Fiquem à vontade para me interromper e fazer perguntas no meio da fala, tá bom? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu trouxe algumas das autoras feministas que inspiram esse debate desde produções que vêm de fora da América Latina, de fora da América do Sul, de fora do Brasil, né? Mas que tem um grande impacto para a gente pensar e analisar a essa questão dos tráficos, né? Então, o que são tráficos? O que são tráficos de pessoas? O que são os tráficos de drogas, né? Importante lembrar que o tráfico é uma noção de crime, que é diferente de noções de violência. A gente pode conversar sobre isso mais para frente. Mas, enfim, então eu trouxe, né, algumas autoras que me inspiram. Duas delas são a Sarah Mahler e a Patrícia Pessar. Eu trouxe elas juntas porque elas costumam escrever coisas juntas, né? E a Sarah Mahler e a Patrícia Pessar, elas escreveram algumas análises e produziram uma categoria que passou a ser conhecida como localizações sociais. A gente fala muito em localizações sociais, mas a gente nem lembra, talvez, de onde vem essa categoria, né? Então, segundo essas autoras, as localizações sociais são produzidas pelo que elas chamam de hierarquias geográficas. Essas hierarquias geográficas são marcadas ou são atravessadas por diferenças, principalmente, na teoria delas, na visão delas, pelas diferenças de gênero, né? E aí essas diferenças de gênero são vinculadas às outras diferenças, como as diferenças de raça, de nacionalidade, de classe, de sexualidade. Por que elas focam no gênero como a diferença primeira, né? Porque elas vão demonstrando como a formação dos Estados nacionais, e aí eu até estava mais para frente na fala, mas eu vou chamar isso aqui, como as formações dos Estados nacionais, eles são marcados por relações de gênero. Então, por exemplo,
vocês estavam me falando, né, do nome da gestão de vocês, né, da Bartolina Cissa. Bem, então, a Bartolina Cissa, não sei, depois vocês me digam se eu estou errada, foi uma indígena boliviana, certo? Que lutou contra o empreendimento colonial e foi morta, esquartejada no seu corpo, né? Então, essas autoras, o que elas vão mostrar? Elas vão mostrar, olha, todos os empreendimentos coloniais, imperiais, que produziram a noção de Estado-nação, como nós vemos hoje, são produzidos pelas relações de gênero que não são pensadas enquanto homens e mulheres, mas são pensadas enquanto atributos de masculinidade e feminilidade. Quem são os sujeitos que penetram as terras? Quem são os sujeitos que são penetrados em seus territórios? Está claro, gente? Então, é por isso, daí que vem, né, a primazia da noção de gênero para a gente pensar localizações sociais segundo essas autoras, né, que estão falando de hierarquias geográficas nacionais e geopolíticas. E aí, vale lembrar de uma relevante autora dos estudos internacionais, eu acho que ela é das relações internacionais. Se você puder passar... Esse é o artigo no qual essas autoras, a Sarah Mahler e a Patrícia Pessar, trabalham especificamente a noção de localizações sociais. É um artigo de 2002, acho, do começo dessa década, ou de 2000 até. Pode passar, por favor. E essa aí é a Cynthia Low. Eu adoro essa autora. Ela é uma autora das relações internacionais. E ela tem esses livros, né, nos quais ela vai trabalhando sobre como a própria noção de guerra e as práticas de guerra são práticas atravessadas por gênero, né? Então, a Cynthia Low, por exemplo, no momento que ela está escrevendo esse livro, Bananas, Beaches and Bases, né, que ela está pensando justamente na ocupação do exército estadunidense nos territórios caribenhos. Então, quando ela está olhando para isso, o que ela está falando? Ela fala, olha, naquele contexto em que várias feministas no mundo inteiro falavam o pessoal é político, né? Ou seja, o que acontece dentro de casa, como se divide as relações domésticas, as relações íntimas, afetivas, é também político, né? A Cynthia Low, ela vira e fala assim, olha, o internacional também é político, né? E ela passa a evidenciar como políticas de segurança nacional, táticas de guerra, dentre essas, né, o próprio estupro, como uma prática de guerra, são atravessadas por relações de gênero. Relações de gênero que podem ser personificadas, por exemplo, por homens estuprados também, né? Não precisam ser mulheres estupradas durante a guerra. Então, as autoras que eu trouxe aqui para a nossa conversa, né, elas mostram como tem um impacto teórico dos feminismos no campo dos estudos sobre políticas e relações internacionais. E aí, para os objetivos da nossa conversa aqui, a minha fala, né, vem demonstrar de que maneira protocolos, convenções supranacionais, que são diferentes de transnacionais, né, e nacionais, são voltadas para o governo dos deslocamentos e das populações, repousam nessas prerrogativas, né, vinculados às diferenças e assimetrias geopolíticas, né, que acabam caracterizando países que são emissores e países que são receptores de imigrantes. Parece estranho eu estar falando tudo isso para falar de tráfico, mas calma, vai ficar um pouco mais evidente. Bem, então, essas categorizações, esses embates políticos, né, têm sido densamente analisados por teóricas feministas, bem como por estudiosas de gênero e das migrações, principalmente no que tange essa noção de tráfico de pessoas. Isso porque a noção do tráfico de pessoas, né, ela passa a ocupar um lugar muito central a partir do ano 2000.
né? Tem uma autora aqui, pode passar, por favor. Tem uma autora que fala que é a Maya Sprandel, ela vai aparecer mais para frente, mas ela fala que a partir do ano 2000, todas as políticas de segurança nacional começaram a se basear na noção de tráfico, naquele momento de tráfico de pessoas. Então ela fala assim, e a Maya é alguém que trabalha no Senado, tá? Ela é uma consultora do Senado. Então ela fala assim, tudo virou tráfico, para o bem e para o mal. Voltando, né, aqui eu trouxe... tem muito diálogo mesmo com a Bartolina Cissa. Eu trouxe essa expressão, né? O pessoal da Cynthia Enloe, o pessoal é político, e o argumento de que o pessoal é internacional, evidenciando que as políticas de segurança nacional e táticas de guerra também são atravessadas por relações de gênero. E aí, para um pouco dar esse contexto, né, eu trouxe um detalhe do mural do Diego Rivera, que se chama A Epopeia do Povo Mexicano, que está num mural gigantesco na Cidade do México, que ele vai contando a história do México, na qual tem, então, um colonizador espanhol, né, estuprando uma mulher indígena. E é assim que se faz a história dos Estados nacionais, né? Acho que é importante a gente lembrar disso. Mas, voltando para a pauta do tráfico, e aí acho que pode passar, que eu estou atrasada. Essa é a Maya Sprandel, olha. Que a gente chama ela de Maia, mas o nome dela é Márcia, né? Então, voltando para a pauta do tráfico, como a partir de 2000 tudo vira tráfico para o bem e para o mal, o porquê que ela fala isso? Porque pode voltar para a Maia. Isso, obrigada. Por que ela fala isso? Porque, para o bem, a pauta do tráfico passou a dar visibilidade a pleitos importantes de diversos movimentos sociais que eram voltadas para as questões migratórias, né, no Brasil, principalmente, possibilitando, então, colocar em reformulação a própria lei de migrações, como se governava os fluxos migratórios no Brasil, né? Mas, para o mal, porque a pauta do tráfico ela foi baseada, ou ela se fundamentou, e a gente vai ver isso, num certo pânico moral vinculado ao trabalho sexual. Pode passar para o outro. E aí, para o outro slide, para frente. Isso aí. Quando a Maia diz para o bem, e eu acho que aqui é importante focar, vocês estudaram o Estatuto do Estrangeiro? Não? Tá. O Estatuto do Estrangeiro foi a lei que vigorou no Brasil de 1980, ou seja, ela foi promulgada, sancionada durante a ditadura militar, até 2017, quando foi ser promulgada durante o governo Temer. Foi uma luta muito grande que precedia, né, de 10 anos para tentar mudar isso, para tentar vir outra lei, uma lei mais moderna, que é a nova Lei de Migrações. Talvez vocês tenham estudado a nova Lei de Migrações. Tá. A nova Lei de Migrações, então, ela foi promulgada em 2017, 24 de maio de 2017. Até a Lei de Migrações, o que vigorava era o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro tinha no seu cerne a centralidade de que o controle migratório era um controle do âmbito da segurança nacional. Então, a palavra estrangeiro em si, e aí eu trouxe esses livros para passar para vocês, esse eu não vou dar para vocês, esses eu vou passar para vocês. A palavra estrangeiro em si, ela é relacionada a uma noção de estranho, né, a noção de nocivo. E essa era a palavra que nomeava, inclusive, a Lei de Migrações. Então, quando a Maia diz que a pauta do tráfico ela vem para o bem, para tentar levar um novo pleito de debate para o campo das migrações, é disso que ela está falando. Ela está falando, olha, nós não podemos falar de fluxos migratórios a partir dessa categoria de estrangeiros. Esse livro é o livro da Lena Menezes, é uma historiadora, ela trabalhou com arquivos do Rio de Janeiro de vários estrangeiros, e depois a gente pode até conversar por que eu continuo usando essa categoria nas minhas análises, de pessoas estrangeiras que foram expulsas ao longo da história do Brasil, né? Acho que é de
até 1930, né? Essas expulsões. Então, pessoas que eram estrangeiras e eram expulsas pelas leis brasileiras. Então, vou passar aqui para vocês, só para vocês conhecerem. Enfim, então pode passar para isso. E aí, aqui, é o Prumal, né? É o que a Maia está dizendo do Prumal, como a pauta do tráfico entra para o mal, que é justamente por meio desse pânico moral, que vai sendo produzido a partir da noção de que o tráfico de pessoas é necessariamente vinculado ao mercado sexual, ao trabalho sexual. Tá? Outro livro que eu vou passar, esse não é um livro, não sei se vocês conhecem a Cadernos Pagu. A Cadernos Pagu é uma revista que é vinculada ao Núcleo de Estudos de Gênero Pagu. E esse é um número de 2005, que foi organizado pela Adriana Psitelli, que é especificamente sobre mercado do sexo e tráfico de pessoas. Eu vou passar também para vocês. Vou passar agora, começar por aqui. Tá. Então, pode passar, por favor. A jurista Ela Vieco Castilho, né, ela lembra, contudo, que o tráfico de pessoas vem sendo tema de discussões e acordos supranacionais e transnacionais desde 1814, quando veio a publicação do Tratado de Paris, que foi um tratado ratificado, assinado pela França e pela Inglaterra, né, que tinha como objetivo, era o final do Império Napoleônico, e ele tinha como objetivo sancionar uma série de retaliações à França, e, dentre essas retaliações, começou-se a ser pensado, no começo do século XIX, que era um absurdo a escravização de seres humanos para o trabalho nas colônias. Então, o Tratado de Paris, de 1814, ele começa a impor retaliações e proibições para o comércio de pessoas negras escravizadas. Tá? Nesse momento, eles impõem proibição de venda de pessoas apenas entre o norte, né, acima do Equador. Pode passar o próximo slide, por favor. Aí estão todos os acordos, né, que vão trabalhando sobre tráfico de pessoas desde 1814 até o ano 2000, que vem o Protocolo de Palermo, que é o protocolo que está em vigência hoje e que impacta a produção de leis nacionais, como a gente vai ver. Mas, enfim, né, como a gente percebe, o debate do tráfico de pessoas, e eu acho importante colocar isso, né, quem foram os primeiros traficantes de pessoas do mundo? Não foram criminosos, entre aspas. Foram criminosos, mas eles não eram categorizados enquanto criminosos. Eles eram categorizados enquanto sujeitos importantes, que governavam o Estado. Então, os colonizadores, as colônias, os estados imperiais, foram os primeiros traficantes de pessoas da história. Né? Então, aí é importante a gente lembrar disso, para a gente ir vendo como a pauta do tráfico de pessoas, que começa olhando para essa questão, ela vai paulatinamente, né, saindo dessa questão e sendo colocada num outro lugar, que é o pânico vinculado ao tráfico de mulheres brancas, né? Inclusive, retirando toda a carga racial da noção e da ação prática violenta do tráfico de pessoas. Bem, então, em 1904, né, também em Paris, um outro acordo foi firmado, e esse tinha como objetivo central a repressão do tráfico de mulheres brancas. Esse tratado ganhou um estatuto de convenção internacional.
E os artigos, né, depois, em 1910, veio outra convenção que retirou a nomeação de brancas, né, e passou a olhar para o tráfico de mulheres e crianças. A outra convenção também foi elaborada em uma outra convenção importante, né, de 1949. E é importante lembrar que 1949 é o ano da fundação da ONU, e a ONU é fundada no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, quando estava se pensando, inclusive, a circulação de pessoas refugiadas, a própria categoria de refúgio decorre desse fim, né, da Segunda Guerra Mundial e desses refugiados da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, em 1949, tem uma outra convenção para se pensar o tráfico de pessoas e que passa a pensar a partir da palavra lenocínio, que também é relacionada à exploração do trabalho sexual, né? A exploração da prostituição de outra pessoa. Bem, enfim, o panorama então histórico dessas convenções sobre tráfico de pessoas, né, faz a gente ver não só um alinhavo com os objetivos de preocupações relacionados à escravização de pessoas, mas que foi sendo apagado, né? Como também demonstra a recorrência desse emaranhado interpretativo que vai ganhando mais força, né, entre prostituição e tráfico de pessoas. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Tá bom. Então, eu vou continuar, mas se vocês quiserem, pode falar. Você está falando de tráfico aqui, incluindo os processos migratórios. Então, tem uma diferença conceitual assim do tráfico? Porque não sei se é na minha cabeça, pelo que realmente você falou da associação negativa do tráfico ao tráfico ilegal, né, enquanto crime, mas, na minha cabeça, essa palavra tem uma conotação de ilicitude. Né? Então, por exemplo, você está incluindo os processos migratórios, você está se referindo aos processos especificamente do tráfico de pessoas que não é considerado regularizado? Assim, é isso que seria o tráfico? Qual é o teu nome? Maria. Obrigada, Maria, pela pergunta. Vamos lá. Eu comecei a falar que o tráfico de pessoas negras a serem escravizadas nas colônias, assim como o estupro das mulheres indígenas, não era crime. Certo? Isso não era categorizado enquanto crime. Isso foi categorizado, na história, a gente pode categorizar enquanto violência. Mas isso não era categorizado enquanto crime. Qual que é a diferença de uma categorização de uma ação violenta e uma ação criminosa? Quem que define o que é crime e quem define o que não é crime? Somos nós, aqui, agora, nesse momento? Né? Quem produz os dispositivos legais normativos que definem o que é crime. Isso tem uma hierarquia de poder. Né? Se a gente olha para as pessoas, para os sujeitos que produzem as noções criminais, o nosso judiciário, o nosso legislativo e tudo mais. Então, quando eu estou falando, e eu vou trabalhar sobre isso, né? Por que o tema hoje é rastreando o crime? Porque é rastreando como essa noção passa a ser como a noção de tráfico passa a ser categorizada supranacionalmente, ou seja, por agências, primeiro por agências de âmbito supranacional, como a ONU, que é diferente de transnacional. Transnacional sou eu e você firmando um acordo. Então, sei lá, eu sou o Brasil, você é o Equador, nós duas aqui firmamos um acordo, ele pode ser ressignificado entre nós e tal, ou várias nações, mas não tem uma agência supranacional que regula isso. Então, como essa noção de tráfico vai sendo categorizada supranacionalmente como crime. E isso começa a acontecer na medida em que França e Inglaterra, por exemplo, que são países que traficaram seres humanos pra caramba, né, começam a entender que esse comércio já não é mais tão interessante. E aí essa pauta começa a ser alinhavada para dentro da agência supranacional, que mais para frente, em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser formada ou vai ser formalizada enquanto ONU.
Eu estou igualizando migrações a tráfico? Não, não estou. Mas eu estou dizendo que uma coisa está vinculada à outra e a gente vai ver por quê, né? Bem, então, deixa eu só ver aqui. Tá, pode passar os... Mais alguém quer fazer mais perguntas, gente? Tá. Pode passar. Isso aí. Então, nesse registro, né, do que a gente estava vendo da história, de como que a noção de tráfico de pessoas vai sendo incorporada às pautas supranacionais, às convenções, ela vai ganhando uma importância, uma relevância, né? Nesse registro, a gente tem uma outra autora, que aí é uma autora caribenha, ela é da Guiana, que é a Kamala Kempadu, e que ela é muito importante para quem tem interesse nesse tema, né? A Kamala, ela volta o seu olhar para o conceito de tráfico de mulheres e ela vai mostrando como esse conceito é informado, né, por documentos que resultam dessas convenções da ONU. E a autora vai demonstrando que essas convenções, principalmente a de 1949, né, que foi a convenção que ficou em vigência por mais tempo, ela estava pautada numa noção e uma produção de saber de uma corrente feminista específica, né, que é a corrente feminista euro-estadunidense, euro-americana, branca de classe média. Então, lembra, né, tem vários feminismos. Inclusive, a Kamala Kempadu ela pode ser considerada uma autora feminista, mas ela está olhando para uma outra corrente feminista e pensando o que essa corrente está produzindo. E a partir do quê e por quê. Então, ela vai olhar para essa vertente e ela vai dizer, né, que essa vertente ela vincula diretamente a noção de prostituição, a noção de tráfico de escravas brancas e depois a noção de escravidão sexual feminina. De acordo com a Kamala, a premissa central implícita nesses argumentos é de que a prostituição é impreterivelmente uma forma de violência sexual, bem como são mulheres sempre vítimas das violências. Nesse sentido, né, a gente considera que a indústria global do sexo, bem como uma série de relações de opressão, né, força as mulheres necessariamente a atuarem na prostituição, as mantendo num estado de escravidão sexual. Mais do que isso, então, supõe-se que as mulheres nunca estão livres para ter relações sexuais fora do amor ou do desejo sexual autônomo, né, como uma forma de escravidão, ou seja, que não há consentimento possível para mulheres numa relação sexual fora de uma relação amorosa. Então, esses são os posicionamentos que a Kamala Kempadu traz dessa corrente euro-americana, feminista, né, a partir de uma maneira crítica. Vocês entenderam? Então, se a gente pega essas análises, né, tanto da Kamala Kempadu quanto da Ela Vieco, a Ela Vieco foi vice-procuradora-geral do Estado do Brasil. Assim, ela é uma jurista, né, ela não é uma antropóloga. A gente consegue perceber que, desde a Convenção de Paris, os sentidos de consentimento vinculados à prostituição e o modo como esses são definidos criminalmente por meio do tráfico de pessoas, né, vêm sendo disputados pelos agentes que estão produzindo essas convenções, que estão produzindo tratados e protocolos. Tá claro, gente? Tá? Vocês estão acompanhando? Tá. Bem, então, noções. Quais são as outras? Se a noção de consentimento é uma noção importante, então tem as noções que são antagônicas ao consentimento, que também passam a ser importantes, como a noção de fraude, violência, abuso, e que passam a evidenciar ideias de que há um consentimento passível de ser reconhecido e outro consentimento que não é passível de ser reconhecido. Certo? Enquanto na convenção, então, voltando, né,
em uma das convenções de 1921, a palavra consentimento já aparecia. E ele era um elemento de exclusão dos casos que eram enquadrados enquanto tráfico de pessoas. Na verdade, tráfico de mulheres, né? E ali, se há consentimento, não há o crime. Mas essa posição ela é retomada. A noção de que o consentimento não importa, ela é retomada em 1949. Né? Enfim, então ao longo da história da disputa para a produção do tráfico de pessoas enquanto crime, duas categorias muito centrais vão sendo tensionadas: consentimento e vulnerabilidade. As disputas que atravessam essas noções de consentimento e criminalização da prostituição ganham novos desdobramentos pela conjuntura internacional, na qual foi realizada, então, a convenção, que é a convenção que está aqui em vigência, né? A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, a qual resultou na publicação dos protocolos de Palermo sobre tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, mas não só. Foram vários protocolos. Mas a gente vai lidar com esses e depois, até no debate, a gente pode conversar um pouco mais sobre outros. Pode passar para mim, por favor? Isso. Os protocolos de Palermo. Por que eu coloquei esse símbolo da UNODC? Né? Porque a gente vinha vendo como pensar tráfico, e aí também tem a ver com a sua questão, Maria. Como pensar tráfico de pessoas e pensar tráfico, particularmente, de mulheres e crianças, até então, estava sendo localizado no âmbito dos direitos humanos, da proteção aos direitos. Né? Quando se passa a questionar e a localizar o debate de tráfico de pessoas, e aí sim, tráfico de pessoas, na UNODC, o que é o UNODC? O UNODC é o Escritório de Combate ao Crime Organizado e de Drogas e de Armas. Né? Então, aí você passa a olhar para essa agenda como crime e não mais como proteção. Certo? Pode passar, por favor. Então, todo mundo sabe o que são os escritórios da ONU. Né? Depois, mais para frente, tá. Então, deixa eu só voltar. Né? Tá. Por meio, então, da análise, né, dos trabalhos preparatórios que ocorreu antes da Convenção das Nações Unidas, que publicaram, né, os protocolos de Palermo, foi possível a gente perceber o que são esses trabalhos preparatórios. Sabe os lobbies que tem antes, né, da convenção? Quando vai para a convenção, meio que todo mundo sabe o que vai votar, o que vai fazer. Mas antes tem um monte de trabalhos preparatórios, tem um monte de lobbies, e esses lobbies eles são registrados em documentos, inclusive. Então, pode-se fazer pesquisa nesses trabalhos preparatórios, nessas agendas de trabalhos preparatórios. E aí a gente, por meio dessas pesquisas, nos trabalhos preparatórios, o que veio antes da convenção, é possível perceber fortes demandas de países como, lembra, ano 2000, Áustria e Itália, que tinham um grande interesse em frear deslocamentos migratórios através das suas fronteiras. E aí a gente começa a olhar como a pauta do tráfico vai se relacionando também com a pauta migratória, não só para o bem, né, mas para o mal. Essas demandas, né, de países que queriam frear fluxos migratórios passam a ser vinculados ou enfim, pensados, né, aos movimentos feministas, também euro-americanos, né, que vinculavam também pautas dos direitos das crianças, né, particularmente foi figurada aí pela delegação da Argentina e dos Estados Unidos, que pediam a revisão da Convenção do Tráfico de Pessoas de 1949, que estava em vigência até 2000. Então, essas delegações elas já haviam apresentado fortes demandas de vamos repensar a noção de tráfico, vamos pensar tráfico, mas elas não vinham conseguindo fazer. Então, a delegação da Argentina, veja, Argentina. O que aconteceu na Argentina, na história da Argentina? Né?
Quantas crianças foram traficadas por meio do poder da ditadura civil-militar da Argentina, o que não era necessariamente considerado crime, o que não é depois foi, mas naquele momento não era crime, né? Então, algumas delegações tinham interesse em rever como que estava sendo tratado pela ONU as noções de tráfico de mulheres e crianças desde 1949. E elas apresentavam os seus pleitos para a ONU e elas não conseguiam ter retorno. Elas conseguem ter retorno em 2000, quando essa agenda deixa de ser uma agenda que está nos direitos humanos, vai para o NODC, que é o Escritório de Combate ao Crime Organizado, né? E ganha força por meio de uma outra vertente de interesses, que não é a de direitos humanos, mas é de frear fluxos migratórios. Tá todo mundo acompanhando? Qualquer coisa vocês gritam. Tá. Bom, então e a partir disso, então, né, é que se ganha força, uma grande força, inclusive financiada, né, pelos estados, pelo Reino Unido, financiada pela Itália, financiada principalmente naquele contexto pela Europa, para se produzir um novo protocolo de combate ao tráfico de pessoas, né? E aí, aos aparatos, né, dessa produção criminal do tráfico de pessoas via o NODC, foram também vinculadas noções humanitárias que permitiram, por um lado, recrudescer práticas punitivas voltadas para fluxos migratórios específicos, mas, por outro lado, também permitiu, né, colocar a noção de consentimento expressa no documento. Então, o Protocolo de Palermo, ele reconhece o consentimento. Ele, em tese, no documento, na sua tese, na letra do protocolo, o consentimento é levado em conta. Então, se há consentimento, não há necessariamente tráfico de pessoas, né? E essa demanda foi uma demanda de delegações como as do México e das Filipinas. Veja só as disputas de força de poder que estão colocadas numa Assembleia da ONU, né? Delegações como as do México e das Filipinas atuaram no sentido de questionar a capilaridade dos efeitos da criminalização das migrações que os textos dos dois protocolos que estavam sendo debatidos, o de tráfico de pessoas e de contrabando de imigrantes, poderia produzir, né? Então, as ações dessas delegações se fazem presente no documento por meio de lobbies com outras delegações, né, que começam a demandar que as palavras consentimento e outras relacionadas a ela sejam expressamente escritas no documento, né? Então, do mesmo modo, né, no que tange ainda as especificidades do debate relativo à definição de tráfico de pessoas, uma outra autora... Pode passar, por favor. Isso eu trouxe para vocês verem, mas eu acho que vocês... Qual é a organização do sistema das Nações Unidas, né? Então, aqui estão vários escritórios das Nações Unidas, que tem a Assembleia Geral, mas aí tem os vários escritórios, né? E cada escritório lida com uma coisa. Por exemplo, deixa eu pegar um outro aqui que não é o Acnur ou a Unicef, né? São escritórios vinculados à proteção da infância e à proteção dos refugiados, que estão relacionados a pautas de direitos humanos, né? Então, quando você tira isso, quando você não coloca o tráfico de pessoas nesses escritórios e coloca na UNODC, que é o escritório das Nações Unidas contra drogas e crime, você já está dizendo alguma coisa. Certo? Tá. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe os símbolos também dos outros. Pode passar. Tá. Então, pode deixar por aí.
Não, essa parte que eu trouxe esse slide para a gente pensar justamente na força das delegações, né? Deixa esse slide aí. Passa para frente, só para eu ver uma coisa. Isso. Depois a gente volta para ele. Então, uma outra autora que eu trouxe para vocês é a autora Jo Doezema. Ela era uma trabalhadora sexual. E ela vai, inclusive, reclamar que, no momento da convenção, os movimentos sociais liderados por trabalhadoras sexuais do mundo inteiro não foram chamados para a conversa, né? Mas, enfim, ela vai olhando, ela vai fazendo uma leitura atenta do Protocolo de Palermo, né, referente ao tráfico de pessoas, e ela diz que é possível verificar como posições feministas em disputa, né, se fazem presentes ali no Protocolo de Palermo. Então, posições feministas que veem a mulher enquanto uma atriz das suas vontades, né? E aí a gente está falando de mulheres, mas também podem ser travestis, mulheres trans, que também têm o consentimento e a agência da sua vontade na prática ou não das relações sexuais e do trabalho no mercado sexual, mas também uma outra corrente feminista que é chamada de abolicionista, e aí não confundir, né? São duas correntes feministas que se chamam abolicionistas. A abolicionista dos mercados sexuais e a abolicionista penal. Essas duas são bastante diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Mas a outra corrente abolicionista do mercado e do trabalho sexual e da pornografia, que, então, se colocam em disputa na própria produção do Protocolo de Palermo. E é por meio dessas disputas, ela diz, além, claro, daquilo que eu já trouxe sobre as delegações nacionais, que vai ser, então, tensionado no documento inteiro essas duas categorias de consentimento e vulnerabilidade, né? Gente, eu estou vendo que vocês estão indo, estão acompanhando. Se quiserem... Tá. Bem, esses pressupostos feministas, né, brancos e ocidentais, retirados do posicionamento abolicionista, que é esse abolicionista dos mercados sexuais, dos trabalhos sexuais, que são criticados por autoras como Kamala Kempadu e Jo Doezema, foram objeto de apreciações elaboradas por uma outra vertente feminista, a das feministas transnacionais. Essas autoras se voltam para como os feminismos ocidentais articulam a categoria mulheres do terceiro mundo. Por favor, você pode voltar para aquele slide, o outro? Isso, obrigada. Esse. Mulheres do terceiro mundo ou mulheres de cor. Essas feministas, elas são latino-americanas, elas são indianas, elas são africanas, de vários países, mas são mais sul-asiáticas e sul-americanas mesmo, né? E que elas vão demonstrar como existe no cerne de uma certa forma de pensamento feminista branco a ideia de que mulheres do terceiro mundo, e aí essas mulheres do terceiro mundo é sempre entre aspas, porque elas falam que é uma categoria política que vai sendo produzida e reproduzida o tempo inteiro. Mulheres do terceiro mundo ou mulheres de cor é sempre entre aspas, tá? Como essa categoria, ela produz uma noção de que, nos países do sul global, as mulheres são mais oprimidas e têm menos consentimento. Então, olha como a gente estava falando aqui de noção de consentimento e vulnerabilidade. A gente estava pensando como que essa noção de consentimento, razão, racionalidade, passa a ser vinculada aos países do norte global, enquanto que aos países do sul global passa a ser vinculado apenas noções como falta de consentimento, vulnerabilidade, pobreza, escassez e tal. Essas categorias elas vão produzindo por projetos políticos. Certo? Por isso que aqui esse artigo, acho que eu recomendo que vocês leiam, né, o Sul Global como um projeto político.
Por que é um projeto político? Porque quando você retira a carga de agência, razão, sabedoria, epistemologias produzidas a partir de outros territórios, e como se as mulheres, nós, não tivéssemos condição de produzir a nossa vida, enfim, né? A gente está, na verdade, formulando políticas que são políticas de tutela, tutelares, que vêm do norte para o sul, né? Então, o que essas autoras, como a Kamala Kempadu, está dizendo é, olha, a pauta do tráfico de pessoas passa a também ser usada como uma pauta de tutela do sul global pelo norte global. Certo? Querem parar? Querem... Tá. Enfim, então, deixa eu só ver se eu... Paralelamente, então, a essa categoria das mulheres do terceiro mundo, né, que aparecem como um grupo amorfo, como se fosse pré-histórico. O compósito amorfo, nomeado como mulheres do terceiro mundo, são atribuídas categorizações disso, de pobreza, subdesenvolvimento, incivilidade, subordinação, né? Atribuições trazidas também pelos braços humanitários, bem como por setores feministas ocidentais, que articulam a noção de vulnerabilidade, que é a mesma noção de vulnerabilidade que aparece no Protocolo de Palermo, tensionada com a noção de consentimento. Então, olha aí todas as disputas que estão implicadas na produção de um documento. Você pode só passar, porque eu queria... Não, tudo bem, depois a gente passa, vai. Porque eu acho que está mais para frente. Então, se o protocolo, né, ele articula consentimento e vulnerabilidade de modo a tentar pacificar ou contemplar diversos posicionamentos feministas e de interesses nacionais, bem como diferenciar, ele tenta diferenciar a prostituição de tráfico de pessoas, nas leis e práticas dos Estados nacionais, não necessariamente essa diferenciação ocorre, né? Então, mais do que isso, como a Kamala Kempadu também nos lembra, os sentidos que passam a ser articulados ao tráfico de mulheres, se antes recaíam ao temor da escravização das mulheres brancas, há, nas articulações contemporâneas ao temor da escravização de mulheres, uma nova torção racial. Ou seja, o objeto da preocupação não se revela mais na figura das mulheres brancas a serem escravizadas sexualmente, mas sim nas mulheres vulneráveis, nas mulheres negras, morenas, asiáticas, que estão em processo migratório para trabalharem nos vários mercados, dentre eles os mercados sexuais, dos países categorizados enquanto brancos, europeus e norte-americanos. Então, essa torção racial vem respaldada pela relação perversa entre alguns feminismos, né, e os discursos humanitários e políticas de segurança nacional, que transnacionalizam modelos punitivos voltados para a criminalização e interdição migratória de homens e mulheres, negros e negras, latinos e latinas, muçulmanos e muçulmanas, ciganas e ciganos, aos países do norte da Europa, mas também países da Itália, né, de Portugal, da Espanha. Enfim, esses são os feminismos que... Aí acho que pode passar. Tudo bem, mais um pouquinho. Mais um pouquinho e depois a gente volta. Esses são os feminismos que são chamados de feminismos abolicionistas penais, anticarcerários, que se questionam sobre como uma certa pauta feminista auxilia na reiteração e na reprodução de políticas de segurança nacional e na criminalização de populações. Vocês entenderam ou não? Eu vou passar um outro livro, então, que eu trouxe. Não, quer que eu volte? Tá. Você quer que eu... Sobre abolicionismo penal? Tá. O
abolicionismo penal também, essa noção de abolicionismo penal também tem relação com a noção de tráfico de pessoas, que vem não a agenda atual do tráfico de pessoas, mas a noção de tráfico de pessoas e escravização de pessoas durante o período imperial e colonial. Então, eu trouxe o livro da Angela Davis, que está passando por aí, que é esse livro aí, né? Estarão as prisões obsoletas. Por quê? Porque nesse livro ela vai mostrando como os instrumentos de crime e punição dos Estados Unidos, mas a gente pode ver isso aqui no Brasil também, eles vão... Lembra aquilo que a Maria perguntou, né? O que é crime? Por que isso é crime? Né? Quem é que define o que é crime? Ela vai demonstrando como as noções de crime, punição, pena, elas, se você coloca num processo histórico, você vai ver que os mesmos sujeitos que estão hoje nas prisões são os sujeitos que estavam sendo escravizados durante o período imperial. Isso é porque esses sujeitos são mais criminosos? Né? Ou será que é porque esses sujeitos estão submetidos a situações e ao governo de atividades que são colocadas como criminosas? Eu vou dar um exemplo muito claro. A gente está debatendo atualmente no Brasil a questão do porte de drogas, né? A lei de drogas, ela é uma lei que até é muito boa. A lei de 2006 ela é muito boa, porque ela realmente diferencia o traficante do usuário, né? Então, ela criminaliza a venda e o mercado de drogas, mas ela não criminaliza o usuário. A questão é que tem todo um aparato de segurança nacional, né, as polícias, as nossas polícias militares e tudo mais, que são o nosso judiciário, que vão trabalhar com a diferenciação na prática entre quem é usuário e quem é traficante. E aí essa diferenciação prática implica em ser considerado traficante pessoas que estão transitando por lugares, territórios das cidades diferentes de outras pessoas. Então, se eu for pega com um cigarro de maconha, talvez eu não, agora talvez eu seja, mas sei lá, há 2 meses atrás, talvez eu não fosse considerada criminosa. Você está entendendo? Então, o que a Angela Davis vai falando, a Angela Davis tem uma frase muito famosa. Se vocês quiserem conhecer mais sobre ela, tem um documentário que chama Free Angela Davis. Nesse documentário tem essa frase que ela fala, que é muito famosa, que é: o que significa ser criminoso na nossa sociedade? Quando ela coloca essa frase, ela está perguntando quem é que define quais são os sujeitos criminosos na nossa sociedade? Quem é que define o que é crime na nossa sociedade? Isso quer dizer que não exista crime? Não. Mas isso quer dizer que a própria noção de crime ela é produzida por relações de poder, né? E isso tem a ver, sim, com... Desculpa, qual é o nome? Pedro, obrigada, Pedro. Isso tem a ver, sim, com tráfico de pessoas, porque, quando a gente está falando de tráfico de pessoas, eu estou falando aqui, trazendo todo a história para vocês de como essa pauta ela foi produzida, construída supranacionalmente, desde cima mesmo, e como ela vai descendo. Só que a gente pode ver como as pessoas, os fluxos e os deslocamentos das pessoas também são criminalizados não só nas fronteiras transnacionais, não só entre Venezuela e Brasil, mas também dentro da nossa cidade, dentro das cidades, né? Então, eu vou usar o exemplo de São Paulo mesmo, né? Quais são os fluxos? Ele chama fluxo. Fluxos da Cracolândia, né? Quem é que anda ou não anda pela Cracolândia? Você está vendo como o tráfico e tráfegos estão sempre vinculados. E falar de tráfico significa falar de controle de circulação de pessoas. Ainda que a gente fale sobre drogas. Porque
o controle de circulação das drogas não fala necessariamente do controle de circulação da substância, mas sim de quem faz essa substância circular. Então, a gente está falando de pessoas. Essa é a ideia dos abolicionismos penais, de questionar a existência do sistema penal punitivo a partir dessa ótica histórica, tá? Que é diferente das feministas abolicionistas do trabalho sexual, que, de acordo com as feministas abolicionistas, acabam produzindo o que elas chamam de feminismos carcerários. Certo? Todo mundo entendeu? Eu sei que pode ser polêmico, eu sei. Depois vocês podem brigar comigo. Ou se vocês quiserem brigar agora, já também não tem problema. Bem, e aí só volta o slide um pouquinho, por favor. Olha, aqui eu estava falando das feministas... Não, mas isso. Aqui eu estava falando das feministas transnacionais, né? Que, enfim, uma que eu gosto muito é a Chandra Mohanty, que é essa feminista. Atualmente ela está nos Estados Unidos, mas ela é uma autora indiana, né? Aí tem a Annie McClintock, que escreveu este livro. Recomendo que vocês comprem ou leiam. Enfim, eu acho esse livro maravilhoso. Ela é uma autora do Zâmbia, meio Zâmbia, meio África do Sul. Pode passar para o outro, por favor. E aí são duas outras autoras feministas transnacionais, então a Aftar Bra e a Adriana Psitelli. A Adriana Psitelli é daqui, é da Unicamp, é do Pagu, minha colega. E a Aftar Bra é uma autora também, ela é sul-asiática, cresceu em Uganda. Mas qual que é a diferença dos feminismos transnacionais, né? Eles retiram a carga de análise da noção de estados nacionais e colocam nas fronteiras. Então, as fronteiras passam a ser o elemento principal de análise. E, quando eu digo fronteiras, são fronteiras nacionais, mas são também essas fronteiras das diferenças que a gente está falando. Fronteiras de hierarquia de poder, né? Tá. Vamos lá, então. Bom, então, só retomando para a gente, o tipo criminal do tráfico de pessoas, ele tem, então, um grande impacto, né, nos dispositivos legais de segurança brasileiros. Alguns desses impactos são as implementações do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, bem como dos aparelhos de Estado previstos nesses planos. Então, tem os núcleos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, os postos municipais e avançados, né, de atendimento às vítimas. Além disso, né, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ele implementou um ENAFRON. Né? O ENAFRON foi um grande diagnóstico de estudos sobre as fronteiras nacionais brasileiras. Né? Segundo o ENAFRON, o tráfico de pessoas ele aparece junto com o tráfico de armas e de drogas dentre os mais importantes crimes a serem combatidos pelos aparatos de segurança nacional. E aí o Brasil figura, então, nas localizações sociais geopolíticas internacionais como um país emissor de trabalhadoras sexuais. Então, o tipo crime que mais impactou, e aí eu acho que a gente vai começar... O tipo crime que mais impactou a história da produção de aparatos de segurança nacional no Brasil foi o tipo crime tráfico de pessoas. Se a gente colocar esses aparatos de segurança vinculados aos protocolos de Palermo. Lembra, eu falei que tinham 2 protocolos de Palermo. Tem mais, mas, enfim, eu usei 2. Contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas. Certo? O de contrabando de imigrantes não foi o que impactou a produção de aparatos de segurança nacional no Brasil. Qual produziu foi o de tráfico de pessoas. Isso por quê? Porque o Brasil era relacionado nesse mapeamento geopolítico das localizações sociais que localizam diferentemente países, né, como um país emissor
de trabalhadoras sexuais para países como Espanha, Itália, né? País emissor de imigrantes, e não país receptor. Então, era importante que o aparato do tráfico de pessoas fosse bastante consolidado no país, para que a emissão de pessoas para fora do país fosse controlada. Certo? Mas, então, o crime de contrabando de imigrantes, por outro lado, ele é um dos crimes que tem mais força em outros países, em países do norte, como nos Estados Unidos. Quando a gente olha para a fronteira México-Estados Unidos, o que a gente vê? A gente vê a palavra smuggling, né? dos contrabandos de imigrantes daquela fronteira. Por quê? Porque a noção de contrabando de imigrantes coloca o país receptor desses fluxos como vítima do crime. Enquanto que o crime de tráfico de pessoas coloca a pessoa traficada enquanto vítima. Aí lembra que a gente estava falando sobre consentimento e vulnerabilidade? Olha como essas categorias de vulnerabilidade e consentimento vão sendo brincadas na produção legal geopolítica, que arruma geopoliticamente os países, né, que estão nessas relações. Certo? Então, perante ao crime de contrabando de imigrantes, o vulnerável é o país. Perante ao crime de tráfico de pessoas, o vulnerável é a pessoa. Mas isso tem a ver com aquilo que a gente está falando sobre as feministas transnacionais, falando, olha, as mulheres do terceiro mundo vão ser sempre categorizadas enquanto vulneráveis. Ainda que elas digam, eu quero ir para a Espanha, ou eu quero ir para a Itália, trabalhar no mercado sexual. Tá? Vocês estão entendendo, gente? Vocês querem brigar? Pode falar, Sabrina. Obrigada, Natália. Meu nome é Sabrina, eu estou no 3º ano de RI. E eu queria te perguntar se essas autoras feministas exploram, talvez, também sobre o tráfico de drogas, ou se abordam, talvez, uma forma que o tráfico de drogas tangencia o tráfico humano. Queria saber sobre isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Sabrina. Quem trabalha sobre isso sou eu. Porque, justamente, a minha crítica... Eu ia chegar lá, mas, de repente, a gente pode até já indo para lá. A minha crítica a toda essa produção feminista é justamente, brasileira em especial, é justamente de demonstrar como a noção de tráfico de pessoas realmente foi tão impactante e teve tantos desdobramentos nos aparatos legais, normativos e de segurança nacional no Brasil, de 2000 até 2015, né, mais ou menos, 2016. Mas parte do outro protocolo de Palermo era também o protocolo do crime organizado e do controle de drogas, para o qual essas teorias feministas não prestam atenção. Elas não olham. Elas estão olhando só para a questão do tráfico de pessoas. E aí é muito interessante ver como tem a partir de 2016, 15 também, né? O Brasil enquanto é engraçado falar o Brasil, né? Mas eu vou falar assim, o Brasil enquanto sujeito. Tem um esforço geopolítico da política nacional brasileira de mudar, de torcer o lugar que o Brasil passa a ocupar nas relações internacionais. Então, lembra, se eu estou falando de 2015, 2016, eu estou falando que teve uma crise em 2008 que afetou o Brasil, mas o Brasil, em 2012, por exemplo, não era um país que estava em crise, era um país que era receptor de imigrantes. E aí, nessa conjuntura geopolítica, começou-se a se produzir outras pautas que impactaram o controle de fluxos migratórios, que aí era vinculado a não mais o tráfico de pessoas, mas sim ao contrabando de imigrantes, por meio também de práticas e políticas humanitárias, como, por exemplo, a Operação Acolhida, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, né? Que é administrada, é uma ação humanitária que é administrada pelo Exército. Né? Então, é o braço bélico humanitário. Você está entendendo? É controle de fronteira nacional mesmo, por meio de pautas e nomes humanitários.
E mais do que isso, né? A partir de 2014, começa a circular com muita força a ideia de que todas as mulheres... E aí esse é o livro que eu trouxe para vocês. Tem um artigo meu sobre isso. Esse livro aqui, olha, foi publicado pelo Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, financiado pelo Ministério Público do Trabalho. Ele foi financiado com recursos decorrentes de crimes de exploração do trabalho análogo à escravidão. Então, eu trouxe 15 exemplares para distribuir, depois vocês vejam como que vai ser. Mas nesse livro tem um artigo que eu justamente começo a analisar como que a pauta do tráfico de pessoas... Fala, para eu acabar. Tá bom. A pauta do tráfico de pessoas começa a ser relacionada e vinculada à pauta do tráfico de drogas. Então, a partir de 2014, começa a circular entre os agentes públicos, os agentes de organizações não governamentais, a ideia de que toda mulher que é acusada de tráfico internacional de drogas, e aí eu quero dizer aqui que eu trabalho com mulheres estrangeiras, filipinas, bolivianas, equatorianas, sul-africanas, que ficaram presas no Brasil por tráfico internacional de drogas. Eu trouxe 2 casos para a gente conversar, que tem super a ver com isso. Então, enfim, todas essas mulheres, elas são necessariamente vítimas de tráfico de pessoas. Essa é a pauta que começa a ser articulada, inclusive na proteção dos direitos dessas mulheres. Só que o que a gente vê é que isso também tem desdobramentos. Tem desdobramentos para criminalidade que são iguaizinhos aos desdobramentos que essas outras feministas falavam quando elas olhavam para o tráfico de pessoas pura e exclusivamente, que é a criminalização de uma rede de apoio e ajuda das mulheres que não necessariamente são traficadas, mas que querem trabalhar no mercado do sexo ou em mercados considerados como ilegais, certo? Categorizados enquanto crime. Nesse livro também tem um outro artigo da Flávia Teixeira, que ela analisa justamente uma travesti que foi presa no Brasil, acusada de tráfico internacional de pessoas, e ela era uma travesti liderança, né, de um movimento de trabalhadoras sexuais que migravam para fora do país. Então, quem é que é preso nesses contextos, certo? E aí, enfim, eu vou passar para o debate, porque daí eu trouxe 2 casos que um pouco para exemplificar esse imbricamento. Eu não sei se eu fui clara na minha resposta, Sabrina, mas qualquer coisa você fala. Obrigada, gente. Desculpem. Vamos só passar os slides até o fim. A Angela Davis e a Elizabeth Bernstein, que são 2 autoras. E aí aqui, pode voltar. Quer dizer, desculpa. Por que eu trouxe essa foto? Eu adoro essa foto. Porque a gente estava falando de como atributos de gênero produzem nações e também produzem aparatos de segurança nacional. Então, essa foto ela está na entrada da Superintendência da Polícia Federal na Lapa, que é um artefato de fronteira nacional, né? Você não precisa estar na fronteira terrestre para ser um artefato de fronteira. E aqui está a história. Então, todos os superintendentes, até o atual, da Polícia Federal. E são só homens brancos. Então, quando a gente está falando de gênero, raça, sexualidade, a gente também está falando dessas pessoas. Aí passa, por favor, para outra foto. E aqui é a foto da entrada, de uma fila de entrada, para acessar o espaço da superintendência. Então, olha como são diferentes os sujeitos que estão na fila de entrada dos sujeitos que estão na foto como superintendentes. Tá certo? Só queria trazer isso. Desculpem pela demora. No final, falei mais do que eu queria. Obrigada. Imagina, a gente agradece pela sua fala, Natália. Por conta do tempo, a gente tem tempo para mais uma pergunta antes de encerrar. Então, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, levantem a mão que a gente leva o microfone para vocês. Alguém tem alguma questão a mais para encerrar? Eu queria perguntar só o nome da sua pesquisa. Tá, peraí. Título. Bom, eu escrevi
eu tenho um livro que se chama Sobre Casos e Casamentos, que é sobre redes de afeto e amor, produzidos a partir da experiência prisional de mulheres presas no Brasil e em Barcelona. Brasil e Barcelona, porque no momento em que eu estava fazendo essa pesquisa, um dos fluxos principais de mulheres presas no Brasil eram de espanholas. E aí eu fui ver o fluxo contrário, brasileiras presas em Barcelona, né? Não na Espanha como um todo, mas em Barcelona. E aí, a partir disso, eu me desdobrei para outras pesquisas sobre, enfim, mulheres de várias nacionalidades que estão presas no Brasil e que ficaram presas no Brasil e que, quando saem da prisão, elas querem ficar no Brasil. Então, tenho tempo para explicar, mais ou menos? Tem mais uns 2 minutinhos. Ixi, Maria, tá bom. Ó, eu vou, enfim. E aí aqui tem um artigo meu que eu acho que inclusive eu deixei o link porque esse livro está com acesso aberto. Eu deixei o link para vocês. Esse livro está com acesso aberto. É só puxar no site. Então tem os livros físicos, mas também tem o acesso aberto. Só vou então rapidamente puxar a sua pergunta com a da Sabrina, para demonstrar, por exemplo, dos casos de pesquisa que eu tenho. Tá? De uma pessoa, de uma mulher equatoriana, vou chamar ela de Açucena aqui. Ela já trabalhou, enfim, levou droga para vários lugares do mundo. Ela ficou presa na Espanha. Foi assim que eu a conheci. E depois ela ficou presa no Brasil. A Açucena, enfim, tinha toda uma situação de violência na casa dela, no Equador, enfim, mas eu não vou nem falar sobre isso. Bom, quando ela chega aqui no Brasil, ela sai da prisão, a regularização migratória dela está necessariamente vinculada ao tempo da prisão. Então, quando acaba a sentença, ela é expulsa do país pelas nossas leis, certo? Bem, ao ser expulsa, o que acontece? Ela fica indocumentada. Tá? Ao ficar indocumentada, o que acontece? Ela acaba indo para um círculo de rede de trabalho análogo à escravidão. A Açucena foi empregada em várias oficinas, inúmeras oficinas de trabalho, de costura, em situações muito, muito, muito complicadas. Trabalho análogo à escravidão. Sim. É isso. Né? O pé quebrado e você tem que continuar costurando, essas coisas todas. Bem, quando eu consegui acessar a Açucena e vi que ela estava nessa situação, a nossa lei de tráfico de pessoas prevê que uma pessoa vítima de tráfico ou de trabalho análogo à escravidão não pode ser expulsa do país, porque ela é vítima, ela tem que ser acolhida enquanto vítima. O que eu fiz? Eu acionei essa lei, a gente conseguiu resgatar a Açucena de uma série de maneiras, mas a gente acionou essa lei. Acontece que essa lei... Olha o imbróglio. Né? Se toda mulher vítima de tráfico... toda mulher que comete crime de tráfico de drogas é uma potencial vítima de tráfico de pessoas, como é que a gente faz quando isso realmente acontece? Certo? Como é que a gente faz quando a gente tem uma mulher que ela está numa situação de extrema vulnerabilidade e que ela está sendo expulsa do país pelo crime de tráfico de drogas, mas ela pode ser colocada enquanto vítima de tráfico de pessoas? Bem, enfim, a Polícia Federal e a Justiça Brasileira não reconhece ela como vítima de tráfico de pessoas, enquanto que a Defensoria Pública da União mostra que ela está sendo vítima de tráfico de pessoas. Então, eu estou tentando... Esse é um dos casos que vai mostrando os imbróglios, né, jurídicos que vão produzindo essas vítimas que não são vítimas ideais. Elas não cabem no ideal da lei. Elas são pessoas. Né? A Açucena, ela consentiu ao traficar drogas. Ela não consentiu o trabalho análogo à escravidão. Certo? É como esse consentimento e a vulnerabilidade não são coisas fáceis de serem encaixadas. Né? E aí acaba que cria esse tipo de imbróglio.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham. Eu espero que tenha sido proveitoso. Meu e-mail está disponível. Fiquem à vontade também. Obrigada, viu? Muito obrigada, Natália, pela apresentação. Antes de encerrar, eu gostaria de chamar o Antônio para vir dar um anúncio sobre o FAMUN 2024. Oi, gente, tudo bem? Quem já estava aqui ano passado ou outros anos conhece o FAMUN. Esse ano a gente vai abrir as inscrições hoje. Nesse almoço, acho que já vai estar aberta. O FAMUN é uma experiência muito enriquecedora. Todos que participam saem muito gratos. Vai acontecer do dia 5 a 8 de setembro, aqui na FACAMP, presencialmente. A gente vai fazer mesinhas com as inscrições. Então, se vocês têm curiosidade ou querem se inscrever, só chegar na mesinha com a gente e a gente ajuda vocês, tá bom? Pessoal, não esqueçam, por favor, de pegar o QR Code para a gente fazer a dupla checagem da presença de vocês. E nós encerramos assim, então, a primeira palestra da FETECOM 2024. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez a apresentação da Natália. Muito obrigada por ter vindo aqui. Essa palestra, com certeza, foi muito enriquecedora para todo mundo. E não esqueçam também de comprar os nossos produtos. Hoje a gente está vendendo brownie e estamos vendendo os produtinhos ali fora. Então, por favor, não esqueçam de comprar. Mais uma vez, obrigada, gente. Espero que todos tenham gostado.